Resolvendo os principais modelos de questão abordando grupos de plantas no Enem. Pois é, o Enem ama cobrar de você as principais características dos grupos específicos das plantas dentro da sua prova. Porém, ele não aborda todos os grupos e não é sempre do mesmo jeito. E é isso que eu quero te apresentar aqui, sem muito arrudeio. Então já vem comigo aqui para te apresentar os 4 modelos específicos de questões e você já chegar com isso daí bem gravado na sua mente para não ser pego de surpresa quando botânica aparecer na sua prova de biologia. Já vem comigo para eu te mostrar os principais modelos de questões envolvendo a base da botânica que nós conhecemos como a classificação dos grupos. Então, quando a gente fala sobre classificação de grupos, sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, o que é que eu não posso chegar no Enem sem saber, professor? Eu vou te apresentar esses modelos aqui para que você tenha essa base, esse olhar estratégico, esse olhar aguçado do que o Enem gosta de cobrar em cima dessa classificação de grupos das plantas. Olha só, vem comigo aqui para você entender primeiro o comando. O comando ele é bem direto, ele é bem objetivo. Veja que eu já deixei ele demarcado aqui com o fundamento sobre o qual ele foi construído. Ó. É uma questão de identificação e de memorização básicas, bem diretas. Olha a pergunta. Qual a estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? A única coisa que você precisa, de fato, do texto é saber quais são os seres vivos citados acima. Quando você olha no primeiro momento ali do texto, você já identifica aqui, ó, que ele está falando sobre a evolução das plantas. Então, se ele está falando sobre a evolução das plantas, a pergunta se aplica a quem? Qual a estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação das plantas? Ponto. Quando a gente estuda evolutivamente as características que vão surgindo ao longo dos grupos de plantas, essa é uma das características mais marcantes, mais marcadas que a gente tem que observar. Então veja que o texto vai trazer ali, ó, transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento das estruturas que possibilitaram isso. Aí a gente vai lá, ó, independente da água. Então todas essas palavras-chave estão trazendo um contexto adaptativo, que vai estar diretamente relacionado com o quê? Com a cobrança de que você lembre nada mais, nada menos do que o nome da estrutura. Você precisa lembrar do nome da estrutura. Ponto. Então é assim um dos modelos mais clássicos que o Enem gosta de cobrar de você. Vamos ver outra aqui, ó, o mesmo fundamento se aplica e essa questão ela é ainda mais objetiva ainda porque o contexto dela é muito menor. Ela tem 1,5 linha de enunciado. Já vai para o comando e depois a resposta. Vamos para o comando, como a gente sempre fez. Ó. Olha só o que ele pergunta aqui. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido D. Então, olha só. Eu quero que você perceba a comparação entre os dois modelos que eu acabei de apresentar. O primeiro, ele descreve uma situação adaptativa e pergunta qual estrutura possibilita ou favorece aquela condição. Aqui foi o inverso. Ele trouxe a estrutura ou o processo e te pergunta qual é a finalidade, ou seja, o que é que esse processo favorece. No caso aí a gente tem que achar essa resposta, tá? Então perceba que ele traz aqui uma contextualização, ó, ele vai falar primeiro, ele delimita o grupo, então ele está falando aqui ó, nas angiospermas, e aí ele vai falar que existe uma segunda fecundação ou segunda fertilização que gera um tecido triploide. Com essas palavras-chave, o grupo, o que acontece e o que isso forma, você já tem que saber de qual estrutura ele está falando. E aí, quando você lembra de qual estrutura ele está falando, você já lembra, logicamente, da finalidade dessa estrutura, ou seja, a função que ela exerce, tá certo? A função adaptativa que ela trouxe para o contexto de quem a possui, ok? Então, esse daí é um viés também de cobrança do próprio Enem. Vamos para outro modelo aqui, olha só. Esse modelo é igualzinho ao primeiro lá. Identificação e memorização básicas. Só que aqui ele traz uma justificativa para complementar na alternativa para a estrutura. Então, perceba aqui o comando mais uma vez, ó. Qual estrutura vegetal carregada pelos insetos está diretamente relacionada ao incremento do referido processo nesse grupo vegetal? E aí a gente precisa buscar no texto qual é esse incremento referido no processo. E aí quando a gente vai lá para o texto, nós vamos ver algumas palavras-chave, como diversidade genética, tá certo? Presença de estruturas reprodutivas e o sucesso adaptativo que isso trouxe para as plantas. E aí ele vai trazer o contexto da polinização.
Os insetos contribuem ao transportarem diretamente, promovendo ali a respiração. Então ele está falando o que é que esses insetos transportam que favorece todo esse conjunto adaptativo, toda essa questão da diversidade genética que está sendo gerada, ou seja, esse incremento do processo, que é a geração de variabilidade. Tá? Então ele só quer saber mais uma vez qual é a estrutura. Você só precisa lembrar qual é a estrutura que os insetos polinizadores carregam para favorecer essa reprodução e assim gerar variabilidade, né? Possibilitar aí que as plantas tenham uma reprodução cruzada. Tá? Então fica bem fácil da gente conseguir enxergar isso, né? Quando a gente olha para as alternativas. E aí ele traz a estrutura e uma justificativa complementar. Essa é a única diferença do primeiro modelo que a gente teve lá. E o quarto e último modelo dessa conjuntura de grupos, né, dos principais grupos de plantas, é exatamente esse aqui, que aponta as novidades evolutivas. E aí perceba, esses dois últimos modelos, eles fazem comparação com os dois primeiros que eu apresentei. Esse terceiro modelo faz comparação com o primeiro, alterando só essa questão da justificativa na alternativa. E este outro modelo aqui, o último modelo, o quarto, ele faz correlação com esse segundo, porque ele vai perguntar aqui mais uma vez qual a estrutura que está relacionada mais por um viés adaptativo, tá certo? Então perceba a pergunta aí, ó. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Então, onde é que surge a característica, tá, que confere a independência reprodutiva da água às plantas superiores? É isso aí que ele está querendo. Então, a mesma resposta daquela questão é a resposta dessa aqui, só que essa daqui está marcada por um número e você precisa só identificar aonde ela surge na história evolutiva das plantas, ok? Então, nada muito difícil, nada de muito estrambólico aqui para resolver questões de botânica. Então, esses aqui são os principais modelos que o Enem utiliza para cobrar os principais grupos. E perceba que a grande maioria das cobranças é em cima das plantas superiores, dessas características distintivas ou novidades evolutivas que a gente tem ali dentro do grupo das gimnospermas e angiospermas, tudo bem? Então você consegue perceber essa abordagem, essa aplicação, e agora você não vai ser mais pego de surpresa. Olha só, com esse compêndio de conteúdo, agora eu consigo chegar e resolver as questões com vocês. O meu objetivo aqui é resolver na prática essas questões de grupos específicos, explorando essas adaptações com você, tá? Então, vem comigo agora para a gente voltar lá para os nossos modelos e chegar nas nossas respostas. Olha só, quando a gente olha para esses modelos, vai ficar muito simples da gente buscar essas características, porque é muito adaptativo, é muito clássico, é muito claro. Então perceba, qual é a estrutura que possibilitou a independência da água? Então olha só, antigamente a gente tinha aqui, ó, o anterozoide e a gente tinha a oosfera, tá? Que é a célula feminina e masculina respectivamente, masculina e feminina respectivamente, das plantas. E aí eu precisava da água, tá certo? Para poder conduzir esse anterozoide até a minha oosfera. Veja que ele tinha um flagelo, então isso indica uma utilidade e tal, eu preciso de um meio fluido para que ele possa se locomover. Com a chegada, o surgimento evolutivo do famoso tubo polínico, eu não tenho mais a necessidade da água para que o meu núcleo do grão de pólen encontre o meu núcleo do gameta feminino. Então, o que acontece? Ó? Essa estrutura do grão de pólen vai desenvolver um tubo, que conduz esses núcleos espermáticos até a região onde eles serão unificados com a célula feminina. Então, essa estrutura aqui, ó, elimina a necessidade da água para promover esse encontro e, portanto, a famosa fecundação. Então, o tubo polínico é a grande característica que traz essa independência da água para o processo reprodutivo, que é exatamente a pergunta da questão. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação? Ninguém mais, ninguém menos do que o tubo polínico. Então, você tinha que saber. Não dava para interpretar ou para extrair essa informação do texto. O texto só contextualizava essa questão de não necessitar mais da água e poder dominar o ambiente terrestre de forma mais eficiente por causa disso.
Então agora você já tem esse compêndio de informação para resolver uma questão como essa. Vamos lá para o nosso segundo modelo. Ele vai perguntar algo muito parecido. No caso, ele está trazendo essa informação aqui para a nossa discussão. Ele vai falar sobre a dupla fecundação que existe nas angiospermas. O que isso quer dizer? Perceba que eu desenhei para você aqui a formação do tubo polínico e lá no grão de pólen eu tenho dois núcleos. Então, o que é que vai acontecer? Esse carinha aí, que desenvolveu o tubo polínico, ele vai conduzir esses dois núcleos, e aí eu vou diferenciar aqui, o verdinho e o azul e o roxinho. Aqui o feminino e aqui os polares, que ficam lá esperando. Esse roxinho vai se juntar com esses dois aqui. Então, como todo núcleo espermático ele é N, então eu vou formar uma estrutura aqui que é 3N. E esse azulzinho com o vermelho vai formar o meu embrião, que é 2N. Aí, quando a gente vê a formação da semente, então imagine que eu tenho aqui a formação da semente, eu vou ter uma estrutura aqui, que é o meu embrião, certo? Aqui está o embrião 2N formado pela fecundação. E em volta dele, eu vou ter uma estrutura aqui, interna, que é a minha estrutura 3N. O que é isso, professor? Essa estrutura 3N é justamente a nossa estrutura relacionada com a nutrição desse embrião para o início da vida, da germinação. Então, essa estrutura 3N é o que nós chamamos de endosperma. O endosperma 3N, ele é uma reserva nutritiva para que esse embrião utilize no início da vida, ou seja, ali no processo de germinação, para favorecer esse processo ainda mais. Então, com relação a isso, essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido esse tecido que é oriundo dessa dupla fecundação, esse tecido triploide 3N, ele tem a finalidade de quê? Qual é a função adaptativa dele? É ser uma reserva para o embrião, para ele se desenvolver e germinar ali no início da sua vida. Tranquilo? Então a gente fica aí com a resposta na letra B. Então, mais uma informação, uma característica que a gente precisa ter bem gravada, bem fundamentada na nossa mente relacionada com as adaptações que as angiospermas apresentam. Veja que o Enem ama essas plantas superiores. Por quê? Porque são plantas com muitas adaptações, com muitas inovações evolutivas. E isso é um prato cheio para o Enem trabalhar com a gente, tá bom? Então, olha só, qual a estrutura vegetal carregada pelos insetos que está diretamente relacionada ao incremento referido do processo nesse grupo vegetal? Então, ele está falando o quê? Diversidade genética. Como é que essas plantas conseguem diversidade genética? Por causa da polinização, tá? A polinização é o grande cargo-chefe aqui da geração de variabilidade. Por quê? Porque essa coevolução com polinizadores específicos ou essa adaptação de forjar a estrutura ou de selecionar naturalmente essa estrutura que é mais vantajosa para o processo de evolução, para o processo de polinização, vai auxiliando na geração de variabilidade. Então, isso vai trazendo uma vantagem adaptativa para a planta. Então, qual é a estrutura que é carregada na polinização? O polinizador carrega o que? Olha o nome, polinização. Está carregando o quê? Grão de pólen. A única alternativa que tem grão de pólen aí é a letra D. Não tem outra alternativa que possa dizer o que ele está carregando. Então, o grão de pólen é o que é carregado e favorece a fecundação cruzada de uma planta com outra por causa desse carreamento, tá? Isso favorece, logicamente, o incremento que ele falou, que é da diversidade genética. Então, uma questãozinha bem simples de quem conhece o básico da botânica. Isso aqui não é detalhe do detalhe, não. É grão de pólen, pô. Grão de pólen. Soprou lá a plantinha, voa um monte de pólen para tudo que é lado. Então, isso daqui é um entendimento básico, tranquilo? Então, pega essa informação e não esquece mais. E essa última questão, ela já está respondida pela nossa primeira. Porque ele vai trazer aqui, a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Quem foi que trouxe essa independência, né, da água? Ou seja, quem conferiu essa conquista definitiva do ambiente terrestre? Foi o tubo polínico.
tá certo? O tubo polínico foi quem possibilitou isso, porque agora as plantas não precisam mais da água para reprodução. Entenda, não quer dizer que a planta não precisa de água para nada mais, claro que ela vai precisar absorver água e sais minerais para promover fotossíntese e assim por diante, mas existia uma necessidade maior do que isso para a água, que era para a reprodução, que agora não existe mais. Então, quem proporcionou isso daí para as plantas? O surgimento do tubo polínico. Onde é que ele surge? Ele surge nas gimnospermas e é compartilhada com as angiospermas. Então perceba que eu tenho uma característica aqui, ó, que surge exatamente antes da formação desses dois grupos e, portanto, é compartilhado pelos dois. E ele vai dizer aqui, ó, que o número 3 é a formação do tubo polínico. Então, a conquista definitiva do ambiente terrestre foi aconteceu, né, digamos assim, pela aquisição evolutiva do tubo polínico, que está indicado pelo número 3. Sem mais nem menos, letrinha C, para a gente chegar em casa, dar um beijinho, um abraço e dizer: mamãe, eu não zerei. Se você tá comigo até o final, comenta aqui embaixo, hashtag mamãe eu não zerei, para eu saber que você tá aqui e a gente vai junto em busca do nosso 15 de 15 em biologia. Pegou a ideia desses modelos? Pegou esses fundamentos? Então agora você tem material suficiente para resolver os principais modelos de questão do Enem, abordando botânica, os grupos vegetais e suas características. Tranquilo? Pegou a ideia? Pegou a visão? Então agora você não erra mais questões sobre grupos de plantas. E eu quero que você comente aqui embaixo qual a sua principal dúvida quando o assunto é botânica, grupos de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, não importa. Comenta aqui embaixo, esse aqui é seu espaço. Eu quero ouvir qual a sua principal dúvida, porque eu quero te ajudar com ela. Já estou indo ler os comentários, então vai, ajuda aí para a gente poder crescer na comunicação desse conhecimento de botânica, que é muita dor de cabeça para muito aluno, mas para você que está aqui comigo, não vai ser mais. Estou esperando seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!